Em toda a Bíblia, existem relatos impressionantes de milagres, mas poucos chamam tanto atenção quanto o que encontramos em Josué capítulo 10. Um episódio tão extraordinário que até hoje gera curiosidade, reflexões e até debates. O dia em que o sol e a lua pararam no céu. A cena é o seguinte: Josué e o povo de Israel estavam em meio a uma batalha contra os amorreus. Era um confronto decisivo e a vitória era essencial para que o povo de Deus continuasse avançando e conquistando a terra prometida. Em determinado momento, Josué percebeu que, se a noite chegasse, a batalha poderia se tornar muito mais difícil. Então ele fez algo surpreendente. Clama ao Senhor pedindo que o sol e a lua parem. E, para espanto de qualquer mente humana, a Bíblia relata que Deus atendeu ao pedido. O dia foi prolongado, permitindo que Israel tivesse tempo suficiente para derrotar os seus inimigos. Mas essa história levanta muitas perguntas. Afinal, o que realmente aconteceu naquele dia? E mais, como entender esse relato à luz do conhecimento científico que temos hoje? O primeiro ponto importante é compreender a forma como a narrativa foi registrada. Josué descreveu os acontecimentos exatamente como ele e o povo os viam. O sol no alto do céu e a lua também em posição visível. Se hoje usamos expressões como o sol nasceu ou o sol se pôs, mesmo sabendo que é a Terra que gira, imagine há mais de 3.000 anos. A linguagem era simples, direta e baseada na percepção humana. Portanto, quando o texto diz que o sol parou, não significa necessariamente que os escritores bíblicos estavam cometendo um erro científico. Eles apenas relataram o que os seus olhos testemunharam. Agora, o detalhe mais fascinante é que a Bíblia não se preocupa em explicar o mecanismo do milagre. Como exatamente Deus fez aquilo acontecer? Será que a rotação da Terra foi detida? Será que Deus agiu de forma sobrenatural para estender a claridade sem alterar o movimento dos astros? Ou será que houve algum outro fenômeno que não conseguimos compreender? A verdade é que não sabemos, e que, de certa forma, não precisamos saber. O propósito do relato não é nos dar uma aula de astronomia, mas sim revelar o poder de Deus e a sua intervenção direta na história de Israel. O mais importante é que a Bíblia apresenta esse acontecimento como um milagre, uma ação divina que vai além das leis naturais conhecidas. Esse episódio nos ensina algo profundo. Deus não está preso ao tempo nem às leis da natureza. Ele é o Criador de tudo e tem autoridade para agir conforme o seu propósito. Se for necessário prolongar um dia, ele prolonga. Se for necessário abrir o mar, ele abre. Se for preciso fazer maná cair do céu, ele faz. O mesmo Deus que estendeu o dia para Josué é o Deus que controla cada detalhe do universo. E isso fortalece a nossa fé, porque nos lembra que nada está fora do seu alcance. Muitas vezes, as pessoas questionam esse texto de Josué 10, tentando buscar uma contradição entre a ciência e a Bíblia. Mas aqui é preciso entender: a Bíblia não é um livro de ciência. Ela é um livro de revelação espiritual, cujo foco é mostrar quem é Deus e como Ele se relaciona com o ser humano. O fato de a Bíblia usar linguagem de observador não diminui a veracidade. Pelo contrário, mostra como o texto foi fiel à experiência real dos que presenciaram o acontecimento. E mesmo que a ciência não consiga explicar exatamente o que se passou naquele dia, isso não invalida o milagre. Afinal, um milagre é justamente algo que está acima da lógica natural e que só se pode compreender pela fé. O ponto central dessa narrativa não é como aconteceu, mas sim o porquê aconteceu. Deus estendeu aquele dia porque havia um propósito: garantir a vitória do seu povo. Era a confirmação de que ele estava com Israel, guiando, protegendo e lutando em seu favor. Assim também acontece em nossas vidas. Muitas vezes nós não entendemos como Deus age, mas podemos ter certeza de que Ele tem um propósito maior. Ele continua sendo o mesmo Deus que ouve orações, responde clamores e realiza o impossível.
Quando olhamos para o relato de Josué, somos convidados a renovar a nossa confiança em Deus. Ele não é limitado pelas circunstâncias, pelo tempo ou pelas dificuldades que enfrentamos. Se ele foi capaz de parar o sol e a lua por causa de uma oração, será que não é capaz de agir em nossas lutas diárias? Essa história é um lembrete poderoso de que o Senhor está atento à nossa vida. Ele ouve o clamor do seu povo e pode intervir de formas que vão muito além da nossa imaginação. O dia em que o sol e a lua pararam não é apenas uma curiosidade antiga, mas uma prova do cuidado de Deus. Mais do que um milagre astronômico, é um testemunho de que o Senhor luta por aqueles que nele confiam. Portanto, quando você ler Josué 10, lembre-se, o mesmo Deus que estendeu aquele dia é o Deus que está ao seu lado hoje. Ele continua sendo soberano, fiel e poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos.